No seu preventivo, a conclusão veio cervicite crônica ou cervicite crônica com metaplasia escamosa ou cervicite crônica com metaplasia escamosa imatura ou cervicite crônica com metaplasia e acantose. Bem, para começar, isso não é câncer. Eu vou falar nesse vídeo sobre o que é a cervicite crônica e como resolver esse problema. Inclusive para você, profissional de saúde, que está com esse preventivo, esse Papa Nicolau na mão e precisa explicar o que é a cervicite crônica. Oiê, eu sou a doutora Franciele Minotto, médica, ginecologista, obstetra e sexóloga. Eu estou aqui para ajudar você a cuidar da sua saúde. Vamos ao que interessa. O que é cervicite crônica? Bem, já falo que não é câncer, né? É importante deixar isso bem claro. E, antes de mais nada, eu preciso falar que o Papa Nicolau, o preventivo, ele não é para diagnosticar vulvovaginite, corrimento genital, vaginose ou cervicite. Mas, no resultado dele, se o patologista ou citotécnico olhar aquilo e perceber que tem uma inflamação, que é importante avisar para o médico, para o profissional de saúde, para ser tratado aquilo, ele vai colocar lá na conclusão. Então, basicamente, o Papa Nicolau, ou preventivo, ele é usado para diagnóstico precoce e prevenção secundária do câncer de colo do útero. Como assim prevenção secundária? Bem, num próximo vídeo sobre câncer de colo do útero, a gente vai falar o que é prevenção primária e prevenção secundária. Já adianto que a primária é vacina e a secundária é o Papa Nicolau ou preventivo. Bem, mas dito isso, dito que o preventivo, ele não é para diagnóstico de cervicite, vulvovaginite, vaginose, ele se presta para a prevenção, para o diagnóstico precoce, prevenção secundária do câncer do colo do útero. Eu preciso falar também que o colo do útero, ele tem basicamente dois tipos de célula. O epitélio escamoso, que é contínuo ao epitélio da vagina. Então, tudo que inflama o epitélio da vagina vai inflamar o epitélio escamoso. E eu tenho o epitélio glandular, que é aquele que fica interno ao colo do útero, que reveste o colo do útero por dentro. Então, o epitélio glandular, glândula produz secreção. Ele produz secreção de proteção na gravidez, que a gente chama de tampão mucoso, produz como se fosse uma rolha para não deixar bactérias entrarem lá para infeccionar a bolsa, a placenta. Então, e produz também um muco ali durante, fora da gravidez. Quando tem a ovulação, a gente vai ver um muco tipo clara de ovo. Isso é produzido, é a passagem do epitélio, da fase do ciclo para a fase secretória. Você vê que aquela secreção está sendo produzida pela glândula, tanto do endométrio quanto do endocervix, que é dentro do colo do útero. Então, dito isso, eu tenho dois epitélios no colo do útero, o escamoso e o glandular. Quando eu tenho, o que é uma cervicite? Cervicite, cervice, colo, colo uterino, nesse caso, cervice, colo. Ite, inflamação. Então, é uma inflamação do colo uterino. Quando essa inflamação é do epitélio escamoso, é, essa inflamação ela é causada por tudo que causa inflamação na vagina. Então, tricomonas, vaginose, aquele tanto de bactéria que a gente já falou naquele outro vídeo, agentes químicos, herpes. Agentes químicos, não tem aquelas bolinhas de sexy shop que o pessoal teme em colocar na vagina? Aquilo não é para vagina, gente. Aquilo é para massagem, ela não é para colocar lá dentro, ela não é lubrificante, exceto as que forem a base de lubrificante, que precisa ser bem estrito ali, porque eu já teve um caso de uma paciente que ela explodiu uma bolinha dessa dentro da vagina dela. Eu fiquei pelo menos 3 semanas tirando um material verde de dentro da vagina. Deu uma baita inflamação química vaginal nela e pegou o colo do útero. E quando eu tenho uma endocervicite, é uma inflamação nas glândulas do colo do útero. Então, o que provoca essa inflamação na glândula? Eu posso ter agentes químicos causando essa inflamação,
tem alguns remédios antigos que a gente nem usa mais, que causavam essa endocervicite, que era bem grave. E eu tenho especialmente duas bactérias, mas o micoplasma também pode estar nesse grupo, que é a gonorreia e a clamídia, que a gente vai falar um pouco mais durante esse vídeo. E eu discordo da maioria dos ginecologistas que estão aí falando que cervicite crônica é normal. Artrite crônica, inflamação nas articulações é normal. Gengivite crônica, inflamação na gengiva é normal. Crônica é normal? Não é. Então, por que que uma inflamação crônica no colo do útero é considerada normal? Não. Minha interpretação, a cervicite crônica é uma infecção, uma inflamação crônica, ou seja, persistente. Tudo que é crônico é persistente do epitélio, principalmente escamoso do colo uterino. Então, se eu tenho uma cervicite, uma inflamação persistente do colo uterino, eu tenho que buscar uma causa e tratar isso. Então, vou deixar claro que cervicite crônica, ao meu ver, a minha interpretação, não é normal e precisa sim ser tratada ou ao menos investigada. Bem, mas vamos falar o que é metaplasia. Esse nome, quando aparece no Papa Nicolau ou no preventivo, até o profissional de saúde lá da atenção primária vai ficar um pouco estressado. A metaplasia é uma transformação de uma célula em outra. E essa metaplasia é natural, eu não posso considerar isso anormal. Metaplasia é normal, é uma defesa do nosso organismo. Por exemplo, eu tenho uma área de glândula fora do colo do útero, para fora. Ela, por conta dos hormônios, da idade, ela está para fora. O que a gente pode chamar de ectopia ou ectrópio. Então, a acidez da vagina, a microflora natural da vagina, vai causar uma metaplasia nessa área de glândula até ela se transformar um epitélio escamoso que é mais resistente a esse microambiente mais ácido. Então, esse epitélio escamoso, ele é mais resistente a esse microambiente vaginal. Então, a metaplasia mais comum ali no colo do útero é a transformação do epitélio glandular em escamoso. E essa transformação é uma transformação natural, normal. A metaplasia escamosa, então, ela tem fases. A primeira fase é a hiperplasia de células de reserva. Então, eu estou, aquele epitélio, sentindo que não está bom para ele, ele vai fazer uma hiperplasia, ele vai ficar mais grosso, mais fofinho. Quando a gente olha com uma lente de aumento, ele está mais fofinho. Acontece muito em mulheres jovens durante um epitélio, durante uma cicatrização, é uma reparação do tecido. A segunda fase da metaplasia escamosa é a metaplasia escamosa imatura. Então, eu vou ter essas células jovens, mas elas ainda não estão maduras. Ela não é exatamente o epitélio escamoso. Ela ainda está transicionando. Ela é uma criancinha do ponto de vista celular ou tecidual. Isso, e elas são uma consequência dessa hiperplasia. Eu continuei com aquele ambiente, aquela hiperplasia se transformou nessa metaplasia escamosa imatura. Ok? Depois da metaplasia escamosa imatura, vem a metaplasia escamosa madura, que virou adulta. Ela está quase sendo uma célula escamosa, ela está quase concluindo a sua transformação entre célula colunar ou glandular em célula escamosa. Então, está quase chegando a ser uma célula, falta pouco, é um pouquinho a diferenciação que precisa ainda. Então, quando todas essas metaplasias, tanto a imatura quanto a madura e a hiperplasia de células de reserva, se aparecer no Papa Nicolau isso tudo é natural, é reparação. Isso eu não posso falar que é eu posso falar cervicite crônica com metaplasia, que ele pode falar, olha, tem uma inflamação crônica e o epitélio ele está aqui tentando se defender, tentando se adaptar. Então eu tenho uma metaplasia, mas não exclui a cervicite crônica como um problema anormal que precisa ser no mínimo investigado. Agora, se está escrito metaplasia atípica,
Aí é importante a gente dar uma investigada ou uma observada. Então, essa metaplasia atípica, ela é importante porque o diagnóstico diferencial da metaplasia atípica é lesão pré-câncer do colo do útero ou até mesmo uma lesão cancerígena. E quais são as causas da metaplasia? Agente físico, trauma, então o coito, a relação sexual é uma fonte de trauma para o colo do útero e para as células da vagina. Então, uma metaplasia pode sim, naturalmente acontecer devido ao coito. Agente químico, droga, ácido, que eu posso colocar lá na vagina. Por isso que a gente fala, não lava a vagina, porque eu vou jogar algum agente químico lá, um sabonete, alguma coisa. Então, essa ducha vaginal, ela pode causar essa metaplasia, essa necessidade de transformação celular. E agentes biológicos também podem causar metaplasia. O que são agentes biológicos? Vírus, principalmente o da herpes, e bactérias. Vaginose, né, aquele mobilums, gardnerella, topobium, bacteroides e as bactérias que causam, que são consideradas infecções sexualmente transmissíveis, que é a clamídia, a gonorreia, o micoplasma. O que causa agora a cervicite, não a metaplasia, a cervicite, aquela inflamação das células escamosas, o tricomonas vaginalis, que eu vou fazer um vídeo sobre ele, a cândida, o fungo, o herpes vírus, o micoplasma, tudo que inflama, que infecciona a vagina, vai infeccionar o epitélio escamoso. Lembra que eu falei? O epitélio escamoso vai ser alterado igual ao epitélio da vagina. E o que causa a endocervicite? A endocervicite, que é do epitélio glandular, ela é causada especificamente pela gonorreia, pela Neisseria gonorreia e pela Chlamydia trachomatis, principalmente. Alguns estudos, alguns artigos falam que a cervicite crônica, essa persistente, também pode estar associada ao micoplasma, inclusive a endocervicite. Ok. Dito isso, quais são os sintomas que eu vou esperar de uma cervicite? Para jogar um balde de água fria na gente, ó, 70 a 80% são assintomáticas, ou seja, não tem sintoma, ou são sintomas inespecíficos. Quando eu vou falar assim, eu tive essa dor abdominal hoje, isso pode ser cervicite, ou eu tive um corrimento a mais hoje, ele não tinha cheiro, ele não era grumoso, isso pode ser cervicite? Não. 70 a 80% não tem sintomas. E por isso que vai aparecer lá no Papa Nicolau e muitas pessoas, muitos médicos, profissionais de saúde vão falar, isso é normal, mas não é. É só que é o momento que eu encontrei para achar essa assintomática. Nas que têm sintomas, nas sintomáticas, o que eu posso ter? Corrimento vaginal, sangramento no meio do ciclo ou depois da relação sexual, no pós-coito. Então, isso pode ser cervicite. Então, quando vem uma paciente que está tomando anticoncepcional e fala, no meio da cartela eu estou sangrando. Meu primeiro pensamento não é que o anticoncepcional está fraco, é que ela está com uma cervicite. Meu primeiro pensamento como médica, quando eu tenho alguém que fala, tô pingando o mês inteiro, ou no meio do ciclo eu tô pingando, ou depois da relação sexual eu tô tendo um sangramento, que a gente chama de sinusio-ragia, eu vou pensar em cervicite. Primeira coisa que eu vou pensar. Dispareunia, que é a dor na relação. Mulheres que estão com dispareunia, elas provavelmente elas estão com uma cervicite ou pior, uma doença inflamatória pélvica, que a gente vai falar em outro vídeo. Disúria, que é dor ao urinar. Pode ser dor abdominal no baixo ventre ou ardência para urinar. Isso pode ser cervicite, tanto endo quanto cervicite ali de fora, inflamação fora. Polaciúria, eu estou indo várias vezes urinar. Se você me perguntar quantas vezes é natural uma mulher urinar por dia, 6 vezes. Mais de 6 vezes. Tem gente que em uma hora vai 6 vezes, ou em uma hora vai 3 vezes. E daí chega lá, é um pouquinho, pode estar ardendo. Isso pode ser infecção urinária ou uretrite, mas também pode ser cervicite. Dor pélvica crônica, a pessoa está com dor
pélvica, e isso não é contínuo. Eu tenho crise de dor pélvica, ai, dói, 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 é gases, ai, é infecção urinária, pode ser cervicite também. E no exame físico, quando você vai no médico, o que que eu vou esperar de uma cervicite? Eu vou esperar dor quando eu mobilizo o colo do útero. Uma coisa que eu também prezo no exame ginecológico é o toque, porque o toque ele diz muita coisa. Então, se eu pego o colo do útero, mexo e dói, eu vou pensar em cervicite ou doença inflamatória pélvica. Mas se eu não fizer o toque, como eu vou saber se está doendo? Se quando eu vou olhar o colo do útero, eu tenho um muco amarelo esverdeado saindo lá do colo do útero. Esse muco das glândulas endocervicais, ele é transparente. Se ele está amarelo ou esverdeado, pode ser o que a gente chama de mucopus. E isso daí também está errado. Pode ser uma endocervicite. Se eu estou com um edema das glândulas, ela tem aquela ectopia está edemaciada, você vê que ela está muito grosseirona, está muito evidente, vermelhona. Isso também pode ser um sinal de endocervicite, que é causada pela clamídia e pela gonorreia, principalmente. Se quando eu vou colher o Papa Nicolau, e aí quem colhe Papa Nicolau tem que ficar de olho. Eu colhi o Papa Nicolau e sangrou aquele muito. Sangrar um pouquinho, discreto, sujar a espátulazinha de sangue, ok. Agora sangrou um monte, fez até laguinho embaixo do colo do útero. Isso daí é um sinal de cervicite, de inflamação do colo do útero. Ou se eu pego um cotonete, coloco dentro do orifício e sangra, é um sinal, suave é o cotonete, é um sinal de cervicite e endocervicite. Tá, mas ok. Vamos supor que eu estou com essa cervicite crônica, todo mundo fala que é normal, que não precisa tratar. Quais são as complicações de uma cervicite não tratada? Tem dor pélvica, aquela dor pélvica crônica, que é como eu disse, não vem todo dia, ela vem em crises. Então você tem crises, semanas de dor. E daí passa e você fala, não, não era nada, mas é sim, pode ser cervicite. Eu posso ter a doença inflamatória pélvica, que é o quê? Essas bactérias que estão no colo do útero subiram, foram lá para o endométrio, que é o tapete interno do útero, foram lá para a trompa, podem ter até caído no peritônio, lá dentro da barriga. Então, é uma infecção um pouquinho mais profunda, que eu preciso de tratamento por mais tempo. Eu posso ter gravidez ectópica, que é a gravidez na trompa. Por quê? A minha trompa está inflamada, o colo do útero está inflamado, eu tenho muita inflamação. A trompa ela tem um movimento peristáltico e os cílios que tem na trompa empurram o óvulo e o ovo ou o zigoto depois da fecundação para dentro do útero. E essa inflamação genital, ela vai atrapalhar esses cílios, esse peristaltismo, levar esse ovinho, esse óvulo fecundado lá para o útero e vai ficar ali na trompa e a mulher pode, inclusive, perder a trompa. E pode causar infertilidade, porque é uma inflamação tão grande na trompa que não a fecundação, eu já falei aqui, acontece na trompa, lá na ampola tubária, onde é uma área mais espaçosa, e se está inflamado ali, todo o mecanismo da inflamação pode matar o espermatozoide lá no colo do útero. Falar que aqui não, aqui a gente já está trabalhando demais, tem muita inflamação para a gente cuidar, você não vai passar daqui. E não chega nem espermatozoide, ou aquele ambiente inflamatório está tão inóspito pro espermatozoide que ele morre no caminho. E se eu estou grávida, quais são as complicações? Parto prematuro, estou com uma infecção, ruptura prematura de membrana, estou com uma infecção, perda fetal, eu posso ter um aborto tardio, eu posso ter um óbito fetal por conta de uma cervicite não tratada. Endometrite, depois do parto puerperal, que a gente chama, que também pode dar na vaginose, está lá no bulbo da vaginose. E no bebê, uma conjuntivite que pode levar à cegueira. Por isso, opa, escrevi pneumonia errada aqui, deixa eu corrigir. Gente, sempre na hora quando você não usa é, inteligência artificial para fazer suas coisas, dá nisso, dá erro humano. Então, a conjuntivite, sempre que em todos os hospitais o bebê nasce, é passado uma, um anti-gonorreia, principalmente. Uma solução que vai lavar o olhinho do bebê.
porque a conjuntivite, principalmente pela gonorreia, pode levar à cegueira. E ela pode aparecer até no primeiro mês. Lá no blog Sexóloga Sincera tem o post da cervicite que fala sobre o tratamento da conjuntivite. E pode dar até pneumonia no recém-nascido. Então, a principal causa de pneumonia no recém-nascido é o Streptococcus do grupo B, aquele H-lacti, que é uma dos causadores da vaginose, ele pode estar presente na vaginose, mas eu posso ter pneumonia por clamídia e por gonorreia. E o micoplasma ainda a gente está procurando correlacionar ele com isso, mas principalmente o foco é na clamídia e na gonorreia. Então, a cervicite por clamídia e por gonorreia geralmente não dá corrimento, os 60% a 80% vão ter dor à manipulação do colo, ó, outro errinho de digitação aqui do colo uterino. Então, se vocês quiserem essa coisa mais digitada, está lá no meu blog, vocês podem, tem todas essas informações, estão até um pouquinho melhor explicadas lá no blog Sexóloga Sincera. Então, 60% a 80% das cervicites vão apresentar dor à manipulação do colo, por isso que eu não concebo uma consulta ginecológica sem o toque. Eu não consigo, na minha vida prática como ginecologista, eu não consigo entender como se faz uma consulta ginecológica sem fazer o toque vaginal. Eu posso estar vendo, né, 60% a 80% vão ter aquele muco cervical turvo ou amarelo, e eu vou ter essa friabilidade do colo, esse sangramento fácil no colo do útero. Como eu faço o diagnóstico? O diagnóstico, vocês estão vendo aí, é meio clínico, né? Porque, e clínico também é trabalho que só 30% vão ser sintomáticos. Então, esse diagnóstico de fazer em massa não produz benefício, conforme os estudos observacionais, principalmente norte-americanos. No Brasil, a gente não tem estudo para dizer, olha, fazer a pesquisa em massa vai ser bom, a gente vai impedir muitos gastos hospitalares. A gente não tem isso ainda. O que se fala lá nos Estados Unidos que fazer essa pesquisa como se fosse um Papa Nicolau para todo mundo não compensa, não vale a pena. Eu vou pesquisar as mulheres que eu desconfio. E se eu tiver essa dor à manipulação do colo do útero, esse músculo cervical amarelado, turvo, amarelado, esverdeado, e friabilidade do colo, eu posso tratar como clamídia neisseria. Na verdade, eu devo tratar, seria o diagnóstico presuntivo, porque eu vou impedir aquelas complicações que a gente falou ali para trás. Então, assintomático, sem sintomas, até 93,3% dos casos podem ter assintomáticos. Ou ter sintomas que a gente chama inespecíficos. Então, anamnese, exame físico, desconfiar. Se você não desconfia, você nunca vai fazer esse diagnóstico. Você nem lembra que isso existe, não vai fazer esse diagnóstico. E às vezes, vem lá no Papa Nicolau cervicite crônica e ninguém trata ainda, ou nem pesquisa. Isso que me dói, sabe? Quando eu pego pacientes que estão com essa cervicite crônica em várias Papa Nicolais, falo assim, cara, vamos tratar. E dela vem reclamando de dor na relação sexual e baixa de desejo. Bom, você vai querer ter dor e toda vez que você faz relação, você vai ter que tratar essa dor. E essa dor, ela tem um motivo físico, essa cervicite crônica. Então, eu tô sangrando na relação, tá doendo. Eu tô com essa cervicite no Papa Nicolau, ou quando mexe no meu colo do útero dói. Cara, vamos tratar clamídia e nem séria. Isso, elas não estão erradicadas no mundo. Ao contrário, está bem frequente. Se a sífilis está bem frequente, imagina a gonorreia e clamídia. Então, o diagnóstico laboratorial. O padrão Moro é um material genético, o PCR, o teste rápido ou a captura híbrida. E eu comprei o teste rápido, comprei esse da Inlab, não é propaganda, é porque realmente eu testei ele. Ele vem com os cotonetinhos, dá para colher tanto em homem quanto em mulher. Tem o cotonetinho para uretra e tem o cotonete lá para o colo do útero. Vamos ver se eu tenho ele ainda aqui, que eu usei bastante. Esse daqui que não dá para ver é o mais grossinho, que é o cotonete do colo do útero. Como que a gente faz? Não, eu achei muito bonitinho. Ele é um teste rápido, eu não vou tirar ele do pacotinho, porque eu vou ter que usar quando eu tiro ele do pacotinho. Esse é especificamente da clamídia. Eu comprei ele pela internet,
E eu paguei, numa caixa de 25 testes, eu paguei R$ 280, acho que com frete. Então, ao meu ver, compensa eu ter no consultório, compensa eu ter à disposição. A Conitec, a Anvisa, já aprovou no Brasil, ele está aprovado desde 2023, mas ainda não tem no SUS. Ele vem com 2 reagentes, eu vou lá. Eu notei que é melhor quando eu colho do colo do útero e da uretra. Daí eu vou colocar, vou pingar os reagentes nesse potinho, nesse frasquinho. Vou pingar o reagente A primeiro, que é o branquinho. Vou pingar quantas gotas? 8 gotas do reagente A primeiro. Daí vou chuchar os suaves. Eu coloco os dois, fico chuchando 2 minutos. Mistura. E daí você depois aperta bem, tira todo o líquido que tinha no algodõezinho dos cotonetes, e daí eu vou pingar 8 gotas da solução B, que é a amarela. Vou girar, vou fechar aqui, vou girar 10 segundos, e vou pingar 4 gotas disso deixa eu colocar aqui, e vou colocar 4 gotas da solução que veio, que causou aqui no potinho, nesse coisa. Daí ele tem que aparecer o controle, o risquinho. É tipo um teste. Agora a gente está acostumado com teste rápido, depois do Covid. Então é tipo um teste de Covid, é aqueles mesmos que vêm em casa para fazer, que é de autocoleta. E o resultado eu vou ler em 10 minutos. Então, esse é o teste rápido, eu aprovei, eu usei. E mesmo aparecendo, vai ter aparecendo 2 listras, a do controle e a do teste, mesmo que fraquinho, é teste positivo para clamídia. Se aparecer só uma listrinha, a do controle, negativo. E se não aparecer nenhuma listrinha, esse cartuchinho aqui está ruim, tem que fazer em outro. E a solução do frasquinho, eu posso usar ela de novo, eu posso colocar mais 4 gotas no tabletinho novo para fazer uma nova leitura. Então, eu posso, aquela solução, ela dura 1 hora ali para eu usar de novo. E eu vou esperar 10 minutos para ler. Então, esse teste rápido eu achei muito bom para ter no consultório, para ter na atenção primária. E eu posso ter, o problema qual é? De ter no laboratório. Eu preciso de alguém que faça a coleta, geralmente uma enfermeira. Então, muitos laboratórios não têm essa enfermeira. O PCR e a captura híbrida, eu posso fazer a coleta com cotonete, mandar no meio de transporte para ser examinado no laboratório, que eles vão ver o DNA. Mas dos Estados Unidos, eles falam do NAAT, que é o teste de amplificação do ácido nucleico, porque às vezes só o PCR, sem a amplificação, a quantidade de material genético é pouco e vai dar negativo. Então, se você for ver lá, eu vou deixar aqui na descrição o guideline do CDC, eles falam na AT, que é esse teste de amplificação do ácido nucleico, que eu não conheço nenhum laboratório no Brasil que faz. Então, eu gostei muito do teste rápido. A captura híbrida também vai buscar o material genético, mas ela é um pouquinho pior do que o PCR. Então, o teste rápido conquistou meu coração. Nas mulheres sintomáticas, eu posso fazer a cultura com um meio seletivo de Thayer-Martin para identificar a gonorreia. Eu vou identificar o diplococo. No teste do Gram, eu também posso identificar o diplococo, que é o intracelular, que é a gonorreia. Então, mas eu preciso ter sintomas e a amostra é endocercal. Geralmente é um médico ou uma enfermeira que tem que colher. E como que eu vou tratar tudo isso? O tratamento, conforme o Ministério da Saúde do Brasil, é com a gonorreia, é a ceftriaxona, 500 miligramas intramuscular, junto com a azitromicina, dois comprimidos, dose única, que dá 1 grama, né? 500 miligramas, que é o fornecido pelo SUS, 2 comprimidos, ou se você compra na farmácia, tem azitromicina de 1 grama e 1 grama. Então, para a gonorreia e a clamídia, a infecção gonocócica não complicada, que está na uretra, no colo do útero, no reto, na faringe, ceftriaxona mais azitromicina. Na que está disseminada, daí eu vou ter que fazer ceftriaxona 1 grama intramuscular ou endovenoso ao dia por 7 dias, junto com a azitromicina. E daí, para conjuntivite no adulto,
É que às vezes você faz um sexo oral, vem alguma coisa na tua cara, o teu olho fica meio ruim. É bom usar uma ceftriaxona, 1 grama intramuscular dose única, vai que. E infecção só por clamídia, pessoalmente, eu prefiro a doxiciclina 100 miligramas de oral 2 vezes ao dia por 7 dias. Mas gestante não pode usar. Gestante eu só posso usar a azitromicina 1 grama dose única. O CDC, lá dos Estados Unidos, fala, ele não fala da azitromicina, ele fala como um regime alternativo para cervicite por clamídia, a azitromicina. Lá no CDC e lá no Reino Unido também eles preferem a doxiciclina pelo menos 7 dias quando é cervicite, quando está só no colo do útero. Quando é doença inflamatória pélvica, a gente vai ver em outro vídeo, que é mais tempo. É a mesma doxiciclina, mas mais tempo. E daí o pessoal lá dos Estados Unidos, do CDC, fala que se você tiver uma desconfiança de gonorreia, trata a gonorreia também, trata os dois. Então é isso que é cervicite, falei o que é, falei como diagnostica e ainda dei o tratamento. E ainda tem tudo escrito isso aqui lá no meu blog sexólogasinceras.com. Então, pô, né, no mínimo um like, um curtir aí para gente continuar aqui te ajudando a se cuidar. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.